O ex-governador do Rio, do PMDB, foi condenado pelo juiz Sérgio Moro a 14 anos e 2 meses de prisão em regime fechado numa ação da Lava Jato. Essa é a primeira condenação de Sérgio Cabral na operação. O ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, foi condenado por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. O juiz Sérgio Moro entendeu que Cabral recebeu R$2.700.000 em propina do Grupo Andrade Gutierrez. A vantagem foi uma contrapartida pela assinatura do contrato de terraplanagem do Complexo Petroquímico do Estado. Na sentença, Moro afirmou que a situação quase falimentar do governo do Estado do Rio de Janeiro, com sofrimento da população e dos servidores públicos, e que ela, embora resultante de uma série de fatores, tem também sua origem na cobrança sistemática de propinas pelo ex-governador e seus associados, com impactos na eficiência da administração pública e nos custos dos orçamentos públicos. O juiz diz ainda que cobrança de propina feita pelo ex-governador Sérgio Cabral sobre toda a obra realizada no Rio de Janeiro indicam ganância desmedida. Sérgio Moro também condenou Carlos Miranda, apontado como operador de Sérgio Cabral, a 12 anos de prisão. Wilson Carlos, ex-secretário de governo, foi condenado a 10 anos e 8 meses. Os 3 já estão presos. Moro exigiu que os réus devolvam R$6.600.000 para ressarcir os cofres públicos. Na mesma ação, Sérgio Moro decidiu absolver Adriana Anselmo, mulher de Cabral. Na sentença, ele afirma que é reprovável que ela tenha gasto recursos provenientes de crimes de corrupção para aquisição de bens, inclusive de luxo. Entretanto, como já apontado, o gasto do produto do crime em bens de consumo não é, por si só, lavagem de dinheiro. Sérgio Cabral e Adriana Anselmo foram presos no ano passado. O ex-governador está em um presídio em Benfica, zona norte do Rio de Janeiro, e responde a mais 9 processos na Justiça Federal do Rio. Adriana Anselmo cumpre prisão domiciliar. A defesa de Carlos Miranda disse que vai recorrer da decisão e que as provas produzidas no processo não demonstram que os fatos tenham ocorrido como consta da sentença. Já a defesa de Adriana Anselmo afirmou que a sentença compreendeu bem a prova colhida, daí a absolvição da ex-primeira-dama. O advogado de Wilson Carlos afirmou que está analisando a sentença. A defesa de Sérgio Cabral não respondeu ao nosso contato e a Andrade Gutierrez não quis comentar. A gente retoma aqui, então, a nossa conversa. Camarote, Cris, Doni. Primeiro, eu acho interessante, com essa primeira condenação na Lava Jato, a gente diferenciar um pouco o que é o personagem do Sérgio Cabral na Lava Jato e o que é o personagem do Sérgio Cabral na Operação Calicut, filha da Lava Jato no Rio de Janeiro. Na Lava Jato, ele acabou de tomar sua primeira condenação, uma condenação dura, mas ele é um personagem, eu não quero dizer lateral, mas ele é um entre tantos personagens medianos que a investigação identificou como beneficiários de propina do esquema de corrupção na Petrobras. Quando a gente migra para o filhote da Calicut, tudo muda de figura, porque daí ele é descrito como o chefe do esquema. Então, todas essas ações nas quais ele é réu na Justiça Federal no Rio de Janeiro, dessas, Doni, eu acredito que a gente pode esperar condenações ainda mais duras do que a gente viu hoje na Lava Jato. Até pela questão estatística, é pouco provável que essa seja a primeira e última condenação. Acho que pouquíssima gente trabalha com esse cenário. Cris. São 9 processos, outros que ele responde no Rio. E isso, Renata, talvez justifique o fato de Adriana Anselmo ter ficado de fora, porque não é nesse contexto aí que ela é personagem. Ela é personagem quando o escritório de advocacia dela atua intermediando ali com fornecedores do Rio de Janeiro. Então é na Calicut e seus filhotes também é que a Adriana Anselmo pode se complicar. E agora, com essa condenação de 14 anos e 2 meses, isso quer dizer regime fechado para Sérgio Cabral. Ou seja, a perspectiva dele de sair da cadeia vai ficando cada vez mais remota. E aí que a gente vai ver a disposição dele de fazer ou não delação premiada. Porque se tem mais 9 processos em situação que ele fica pior do que está nessa, vai passar de uma centena de anos e aí ele e a defesa vão ter que decidir qual o caminho a seguir.
É verdade. E, Cris, a essa altura do campeonato, com tudo que já foi revelado em relação ao Sérgio Cabral, tem que ver se vale a pena para a Justiça Federal essa delação premiada do Sérgio Cabral, porque o que a gente está vendo é a contundência das provas em relação aos crimes praticados pelo Cabral. Isso daí é tamanho, e aí pode também direcionar a Adriana Anselmo, que não haveria essa necessidade. Só lembrando, reforçando o que você falou, essa condenação é do Moro, ainda não teve o do Bretas, que é o juiz federal da Calicut. E o que me impressiona, eu estava assistindo agora há pouco o Arquivo N. Eles estavam reapresentando esse do Sérgio Cabral. E é impactante. Se a gente estava falando recentemente aqui dessa dupla personalidade do Aécio Neves, não é possível também não falar de uma dupla personalidade do ex-governador Sérgio Cabral. Como ele falava com a propriedade do combate à corrupção desde muito jovem. Aquilo é muito impactante você assistindo, e eu reassisti hoje, em perspectiva do que a gente está vendo a essa altura do campeonato. É duplamente chocante, né? Porque ele se vestia com o manto da eficiência, da redução do excesso de funcionários no setor público e tudo mais, ao mesmo tempo em que se lambuzava, as investigações mostram agora, com a investigação, com a corrupção. E uma disparidade também entre a ostentação que ele tinha e a mendicância em que deixou o estado do Rio de Janeiro. Então é duplamente chocante esse caso, e por isso mesmo emblemático, né? E me chama a atenção como ele emagreceu, hein? Ele mudou o biotipo dele completamente. Então, isso é sinal do estado de espírito dele, o que pode fazer com que ele seja convencido a fazer uma delação premiada. Aí, como diz Camarote, para saber se a justiça vai querer, mas sempre se falou na possibilidade dele citar o judiciário. Mas como é o judiciário, seria a última etapa aí do processo, desse processo de investigações. Doni, nós ficamos por aqui, mas voltamos amanhã. Valeu, pessoal. Obrigado. Boa noite.